vivo para falar sobre stories e principalmente como construir uma rotina nos stories que seja interessante, ainda que você tenha uma vida comum, uma vida ordinária, uma vida normal. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão aqui. Estou diante aqui da janela, acho que chove ainda, graças a Deus, precisamos de chuva. E vamos almoçar juntos nessa quinta-feira. Estava muito ansiosa por esse tema. E é um tema muito recorrente, respondo isso semanalmente, até porque nós sabemos a importância que os stories têm, principalmente como estratégia de retenção, estratégia de engajamento. Então, é um tema muito presente, principalmente ali quando eu estou fazendo a mentoria, as pessoas sempre me perguntam se eu abro caixinhas, isso aparece também, se eu converso com as pessoas no direct também. Então eu sei que é uma necessidade de vocês entenderem sobre essa construção. E eu decidi fazer aí uma construção de linha de raciocínio para que a gente consiga olhar para os stories de uma forma mais autêntica e que principalmente os stories eles se pareçam e tenham aí o que a gente deseja projetar para nossa marca, tá? Eu já vou começar e depois vocês que vão chegando, vocês vão me dando oi, me digam se o áudio está funcionando, que até que ele comece a entregar, então eu vou falando aqui, quem faz live sabe, até que você vai entregando, até que as pessoas vão chegando para te dar um ok, está funcionando ou não. Então, se vocês forem chegando, vão me dando se tá bom, se tá dando para ouvir, tá? Quando eu escrevi o tema do encontro de hoje, é porque eu tinha recebido naquela semana que eu tava montando o cronograma essa pergunta. Ai, tá tudo aqui, ótimo. Então, eu falei, é hora da gente falar sobre esse tema. E vamos partir do seguinte. Para eu entender se o meu conteúdo é interessante, porque a proposta dessa live é justamente isso. Sabrina, como é que eu vou construir? Não tem nada de fenomenal na minha semana, na minha agenda. O meu trabalho é basicamente eu acordo, ou eu trabalho home office, ou não. Eu fico o dia todo na frente do computador, eu respondo clientes, enfim. E não tem nada assim sobrenatural acontecendo na minha rotina. Ou imagina, muitos aqui trabalham de casa ou num escritório que não tem muito o que mostrar, assim, de estrutura. Não tem uma vida que foge muito do padrão. Então, como é que eu torno isso algo interessante para as pessoas? Como é que eu mostro a minha rotina que é igual todos os dias de uma forma diferente? E aí, falei, bom, esse é um baita tema. Eu tenho certeza que muitos que vão assistir esse vídeo, essa live, vão se identificar. E eu preciso construir uma linha de raciocínio com vocês. Eu vou embasar o meu pensamento para depois fazer as considerações que eu coloquei aqui, que são considerações muito mais técnicas, tá? Então, é o seguinte, a primeira coisa que eu tenho que entender é o seguinte, enquanto gerador de conteúdo, produtor de conteúdo. Nós não temos uma vida extraordinária, porque poucas pessoas têm uma vida extraordinária. Sabe, o que é uma vida extraordinária? Eu acho que essa é a primeira pergunta. O que seria uma vida muito fora da curva para você? Que você ia falar assim, nossa, realmente, eu agora, nesse momento, a minha vida é um reality. Eu tenho uma vida assim, que olhando de fora, e até eu reconheço que a minha vida é muito diferente. Nós não temos. Existem algumas pessoas que nós seguimos e essas poucas pessoas têm uma rotina diferente. Na maioria das vezes, essas pessoas que têm uma rotina diferente é porque o trabalho delas é manter aquela rotina e não porque a rede social faz parte da rotina. Então, deixa eu explicar de novo, vou me dizendo se ficou claro. Nós olhamos influenciadores, que são influenciadores, ganham dinheiro com a produção de conteúdo, que têm uma vida
cheia de atividades interessantes. Então eles saem, eles visitam lojas, eles recebem presentes, eles leem coisas diferentes, porque o trabalho dele é ser influenciador e por isso requer e entende-se que tem uma rotina muito mais recheada de coisas do que nós que usamos as redes sociais como instrumento de divulgação, sendo que o nosso trabalho é outra coisa. Então, o meu trabalho é ser... Sei que a Bruna tá aqui, a Bruna é do marketing, a Thaís aqui é do direito, a Carol aqui da estética. Então, o nosso trabalho não é ser uma geradora de conteúdos. O nosso trabalho é ser o que as nossas profissões sugerem e oferecem. E o Instagram, as redes sociais entram como estratégia pra gente aparecer, gerar conexão, gerar engajamento. Então, a primeira coisa é, você não pode usar a régua de um influenciador de conteúdo para pensar na sua influência digital, no seu cronograma de conteúdos, na forma como você interage com a sua audiência. E isso é muito importante, porque nós perdemos a mão por modelar pessoas que não fazem o que a gente faz, ou que estão aqui por um objetivo diferente. Ponto. Quando nós fazemos essa separação, isso já ajuda, sim, substancialmente. Porque não, realmente. Então, a partir de agora, eu vou passar a olhar pares da área, semelhantes, que estão aqui, assim como eu, oferecendo os seus serviços. Daí a gente já tira uma forma que engessa e de comparação muito importante. Ok. Avançada essa etapa, a etapa que nos interessa é pensar o seguinte: disso aqui que eu estou publicando, entendendo que eu sou um prestador de serviço, está sendo interessante sim ou não? Que é a dúvida. Aí eu te devolvo a seguinte pergunta: é interessante para quem? Quem que vai determinar o critério de importância e interesse e relevância do que você tem feito? Porque se eu perguntar para vocês, aqui que estão me assistindo, o que é uma pessoa interessante para você? Você vai me dar uma resposta que pode ser completamente diferente do que é uma pessoa interessante para mim, Sabrina. Então, o conceito de ser interessante, ele é subjetivo porque nós somos pessoas com interesses diferentes. Então, não existe como eu dizer para você que o conteúdo do Summer, o conteúdo do Ítalo, o conteúdo da Lara, o conteúdo, enfim, é interessante porque eu estou enviesando o que é a construção de um conteúdo, o que é um conteúdo, um formato interessante, porque eles falam de temas e eles têm um comportamento que é interessante para mim. E pode ser que não seja para você. Então, a primeira questão é que o interesse, o que é um conteúdo interessante, ele vai depender. Então, eu vou dizer para vocês o que é interessante para mim. Primeira coisa, se a pessoa ela só posta o conteúdo técnico, ela não é interessante para mim. Porque eu não consigo gerar identificação aqui nessa rede social se a pessoa está o tempo todo fazendo conteúdo técnico. Então, se ela tem uma construção ali de stories e ela passa muito tempo apenas falando daquilo que ela vende, de forma direta, fazendo um conteúdo, o que a gente chama de marketing direto, que é uma oferta muito escancarada, enfim, não é interessante para mim. Porque eu entendo que o tempo que eu passo aqui, além de absorver conteúdos que são importantes, técnicos, eu também quero aprender por inspiração. Então, eu quero olhar a forma como a pessoa faz, o que ela leva em consideração. Eu quero saber a rotina da pessoa, como ela faz a gestão do tempo dela, como ela faz a gestão dos estudos dela, como ela faz a gestão dos relacionamentos, da empresa, da carreira. E muitas vezes ela não tem nada a ver com esses conteúdos. Ela vende conteúdo de lifestyle, saúde, esporte. Ainda que não seja o meu conteúdo principal. Não quero entender de esportes. Mas a forma como aquela pessoa funciona
me é interessante, eu quero entender como ela faz para chegar naquele resultado, para ter aquela performance. Estão conseguindo me entender? Eu, Sabrina, eu tenho um esqueleto de pessoas que o conteúdo me agrada, que a forma como se apresenta me agrada, e eu sigo justamente porque eu quero entender o modus operandi daquela pessoa, como ela pensa, como ela trabalha, como ela funciona. E para isso, eu preciso ver a parte técnica do conteúdo dela. Então, ela é uma contadora, uma nutricionista, uma dermatologista, uma dentista, uma micropigmentadora, uma arquiteta, uma engenheira. Então, eu quero sim entender o serviço que ela faz, como ela faz esse serviço, como é a entrega, mas eu também quero saber quais são os valores dessa pessoa, os lugares que essa pessoa frequenta, o que é importante para ela, para eu entender se nós temos match de interesse. Então, o primeiro ponto que você tem que olhar na tua construção de esqueleto de stories é o seguinte: como é que está a minha disposição de conteúdos? Se eu realmente estou conseguindo trazer as minhas facetas, ou seja, as várias faces que eu tenho, a de profissional técnica e a de pessoa, porque dentro aqui da rede social, o relacionamento é muito importante. E vocês sabem muito bem que as pessoas interagem naquilo que é de nosso conteúdo pessoal e não prioritariamente naquilo que é nosso conteúdo técnico. É um mix, porque a gente gera conexão para ir engajar na venda e assim por diante. Então, o conceito de ser interessante é muito diferente. Eu tenho certeza que nós aqui temos interesses em relação à música, em relação a autores, em relação a partido político, em relação a religião, diferentes. E não é que o outro, por talvez não gostar do que eu gosto, não consumir o que eu consumo, não é interessante para mim. Desde que isso fique muito bem claro que ele consiga sustentar as escolhas de marca que são importantes para ele. O que é importante... Veja só, eu vou dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa católica, mas não significa que eu não siga e não adore conteúdos que são de pessoas evangélicas. Mas o fato de ter, dentro da minha estrutura de comunicação, da estrutura de comunicação dessa pessoa, um pilar de conexão e espiritualidade, isso faz com que eu engaje com essa pessoa muito mais, porque eu estou numa fase de valorizar a questão de espiritualidade. Então, se de novo eu estou falando com uma dentista, não significa que a espiritualidade estando fora do conteúdo dela a torna uma profissional menos interessante, não é isso? É que no meu requisito de profissional interessante, ter elementos de valores pessoais, de lifestyle, de hobbies, de coisas que são importantes para ela, me ajuda a entender quem é essa profissional e por isso eu gosto e tendo a engajar muito mais com ela, a gostar, a seguir e principalmente a reter o conteúdo dessa profissional. Então, vamos recapitular até onde eu construí até agora. Ponto número 1, nós não somos, a maioria das pessoas que me seguem aqui, não é influenciadora digital. Se nós não somos da categoria de influência digital, nós somos do quê? Da categoria que está aqui como prestadores de serviço, que usam esse Instagram como veículo de construção de marca e venda. Beleza? Beleza. Logo, se eu estou comparando meu conteúdo com um de um gerador de conteúdo, eu estou dando um tiro no pé, isso não é nem um pouco inteligente. Ok. O segundo ponto é que não existe, e se alguém te falou isso, a pessoa mentiu para você, você pode desconsiderar. Não existe um esqueleto do que é um conteúdo interessante, porque o que é interessante para mim pode não ser interessante para você. Então, nós estamos falando de algo que é subjetivo, que tem a ver com interesses pessoais. Então, se eu abrisse aqui
caixinhas com você, se nós tivéssemos a opção de interagir aqui, eu e você e eu, você diria que existem uma série de coisas que te chamam a atenção, que para mim com certeza não chamaria, e vice-versa. Agora, o que é unânime? É unânime que quando nós estamos diante de um perfil que ele é completamente técnico, nós não conseguimos gerar um engajamento com essa pessoa, nós não conseguimos saber se nós vamos com a cara daquela pessoa, se nós contrataríamos aquela pessoa e se o comportamento daquela pessoa nos agrada, no sentido de tolera ou não tolera. Não gosto de usar certo e errado, porque não existe certo e errado, cada um sabe muito bem o que faz da sua própria vida. Então, não é certo e errado, mas gosto da forma como aquela pessoa se comporta, da forma como aquela pessoa trabalha, da forma como porque aquela pessoa leva a vida dela, porque quando eu a sigo, de certa forma, desperta um sentimento em mim. Eu me sinto motivada, eu me sinto alegre, eu me sinto desafiada. Nós não conseguimos gerar esse tipo de sentimento quando a pessoa fica o tempo todo falando de venda e conteúdo muito técnico. É só olhar os principais players do mercado e nós descobriremos rapidamente que nós gostamos dos principais players do mercado, de pessoas muito grandes, justamente porque nós sentimos que nós conhecemos essa pessoa. Então, desculpa te desagradar, desculpa não entregar a resposta que você queria, mas não existe um esqueleto. Agora, nós precisamos ter um mínimo de sagacidade, um mínimo de pensamento crítico, de olhar e falar assim, nossa, essa pessoa que eu gosto aqui de seguir, ela tem essas áreas de conteúdo dentro do Instagram dela. E aí sim fazer um processo de modelagem saudável, não é saudável, inteligente, não, realmente, ó, então tem um pouco de conteúdo, um pouco de vida pessoal, um pouco de conteúdo, ela jogando beach tênis, um pouco de conteúdo, ela cuidando das crianças dela, ela trabalhando, resultados do trabalho dela. Então, nós gostamos desse movimento de novelinha que acontece dentro do Instagram, não é à toa que se chama Story, não é à toa que é o lugar onde a gente constrói nosso storytelling. Então, a questão de ser interessante, ela é subjetiva. Agora, vamos lá. Se você é uma pessoa que você não constrói repertório de nada, aí fica um pouco difícil você ser interessante. Quando você não sabe dizer o que você gosta, aí fica difícil ser interessante. Quando você é uma pessoa que você não consegue flertar com outros conteúdos, aí você é uma pessoa desinteressante. Mas principalmente, você é muito desinteressante quando você não consegue explicar o que você faz em contextos do dia a dia. Então, por exemplo, eu não consigo imaginar uma arquiteta que viaja para uma cidade como Salvador, Ouro Preto, enfim, que ela não está diante de uma estrutura histórica, daquilo que é o nascimento da arquitetura no Brasil, e ela não consegue criar um conteúdo falando do quanto ela acha aquilo interessante, do quanto aquilo é banhado a ouro. Eu não consigo imaginar um engenheiro, uma engenheira que vai até Brasília e não consegue tecer nenhum comentário estando diante da obra do Oscar Niemeyer. Porque você pode amar ou você pode detestar, mas alguma opinião sobre aquilo você precisa ter. Eu não consigo imaginar que você é uma nutricionista e que você estará num restaurante comendo um prato, desfrutando, saboreando um prato, e que aquele prato é um prato saudável ou completamente fora dos requisitos de saúde, e você não consegue argumentar o porquê que você gosta ou não daquele prato. Eu não consigo imaginar uma pessoa que trabalha na área da saúde e ela não consegue fazer uma análise de um batom que ela usou, de um creme que ela usou, de um sabonete que ela utilizou, sendo ela da área da saúde, da área do skincare, da área da beleza. Eu não consigo imaginar uma psicóloga que olha para um acontecimento na internet e ela não consegue pegar aquela informação, aquele conteúdo que está viralizado, que as pessoas estão comentando sobre aquilo, sobre, enfim, não quero usar nenhuma palavra
proibida aqui, mas o caso do rapper americano. Eu não imagino uma psicóloga que não consiga pegar esse assunto que está em pauta e não consiga criar uma linha de raciocínio sobre como as situações que ele colocou os menores podem ter desencadeado situações ali de traumas emocionais. Eu não consigo imaginar uma profissional que é da área da educação física e que ela não consiga fazer comentários sobre tênis, sobre roupa, sobre saúde, sobre cardio, sobre como perder a barriga, porque faz parte do universo dela. Então, o que empobrece qualquer profissional, e aí no offline, mas principalmente no digital, é quando esse profissional ele não tem opinião sobre nada, principalmente dos temas que ele é o dono do tema. Então, você estudou para falar sobre aquilo, você não tem uma opinião sobre aquilo. Você não consegue argumentar, e quando eu digo opinião, eu não estou falando para você tomar partido, mas eu tenho usado muito isso com as meninas da mentoria, que é assim, justifique a sua resposta. Por que você acha bom? Ah, por isso. Por que você discorda? Por aquilo? Então, eu não gosto desse tipo de arquitetura porque eu acredito que é muito frio. Eu não gosto desse tipo de cremes, produtos para o corpo, porque eles têm um ativo que prejudica no longo prazo. Eu prefiro que você faça o cardio assim, porque ele aumenta o processamento do seu metabolismo. Você tem que conseguir embasar as suas opiniões. Não é desagradar o outro, dizer que a opinião, o posicionamento do outro, não é isso. Se for seu perfil, tudo bem. Eu quero dizer que dentro da sua área de atuação como profissional, você tem que ter condições de argumentar sobre a sua área. E é isso que te torna interessante, porque eu não sou da área da saúde. E é por isso que a opinião de um profissional da área da saúde muito me agrada. Porque se ele, que é o detentor do conhecimento, está dizendo sim ou não, é legal, interessante, vale investimento, não vale investimento, eu aprendo com ele e vejo nele uma autoridade diante daquilo. Então, o que te torna desinteressante é justamente o fato de que você não consegue usar o mínimo de esforço para olhar para... Estavam me ligando, tomara que não tá. Olhar para algo que seja do seu segmento e fazer algum comentário que a pessoa que está do outro lado da tela consiga olhar para aquilo sob uma nova perspectiva. Então, para mim, é muito simples. É muito simples. Como é que você vai ser interessante? Quando você estiver no seu dia a dia fazendo qualquer coisa que tenha relação com a sua área, você precisa fazer comentários oportunos para que o outro aprenda com você. É isso? Thaís falou, realmente, são muitas as possibilidades de conteúdo. Exatamente. Ai, que bom que não travou. Exatamente. Então, por exemplo, a Thaís é advogada do imobiliário. O mercado do imobiliário se movimenta. A partir de situações, olha, vamos imaginar que saia uma notícia no G1 falando sobre alguma situação de transação ali de imóveis que deu errado. Eu espero que uma profissional da área do mercado imobiliário tenha condição de pegar essa informação e fazer uma explicação sobre aquilo. Por que isso aconteceu? O que poderia ter sido feito diferente? O que ela faria naquela situação? Para que eu, quando olhe, além de entender a situação, então a fraude em contratos. Estou inventando aqui, tá? Para que, além de eu entender o porquê acontece uma fraude, como a Thaís resolveria a fraude no contrato. Como ela construiria um contrato. Em que momento ela faria uma intervenção. Porque ela entende de contratos, não eu. Então, o desinteresse mora justamente porque nós somos profissionais rasos. E raso no quê? No esforço de fazer um comentário decente, oportuno, rico em informação para o outro. É isso. Então, não é a quantidade que você coloca. Porque se você colocar 10 bumerangues por dia, raso, ruim, pobre.
Não é o tipo de foto que você coloca, porque aí você vai comprar um preset de filtros, você vai tirar várias fotos bonitas, vai colocar o preset, e aí daí você vai ser uma galeria, você não vai ser um gerador de conteúdo, você não vai ser um formador de opinião de nada. Você simplesmente vai ser uma pessoa que reposta fotos. Ai, Sabrina, mas vocês ficam sapateando em coisas que não constrói marca de ninguém. Tipo, ai, quantos por dia? Quantos stories por dia? Em que horário? Mas com bumerangue ou sem bumerangue? Eu coloco a hora ou não coloco a hora? Eu coloco a localização. Cara, isso é perfumaria. Coloca tudo que você quiser. Coloca a hora, coloca a localização, coloca filtro, coloca música. Todas essas perfumarias, esses apetrechos, essas decorações nos stories, te tornam alguém mais confiável, interessante, inteligente? Não. Hora, filtro, localização, te torna autoridade dentro daquilo? Não. E aí vocês fazem esse tipo de pergunta para mim. Quanto você acha que eu coloco às 8, às 10, a meio-dia, às 3 e às 5? Coloca, pode ser isso, pode ser todos de manhã, todos de tarde. Não é isso que te torna interessante. O que te torna interessante é a sua capacidade de fazer com que o outro pense sobre a sua área de uma ótica que ele nunca tinha visto. Então, nós ficamos numa discussão rasa aqui, entendeu? Mas você acha que eu publico no corporativo e reposto ou no pessoal e reposto no corporativo? Discussão rasa, entendeu? O nível raso de pensamento analítico na hora de gerar um conteúdo decente. Então, Sabrina, mas você acha que eu coloco legenda ou não coloco legenda? A gente já sabe que tem que colocar, você está 5 anos ouvindo. Vamos para umas perguntinhas um pouquinho mais elaboradas, né? Não é possível que você vai para o supermercado e você não veja nada no supermercado, porque tem a relação com o que você faz, com o que você vende. Você vai para o centro da sua cidade, entendeu? Você não... Então, a nossa falta de interessância, ser interessantes, é porque nós temos um pouquinho de preguiça de ir para um nível um pouco mais profundo de construção de raciocínio. É só isso. Quando vocês vencerem essa coisa assim de quantidade, aí a gente vai chegar no nível bom de se aprofundar em stories, tá? Eu fiz aqui algumas considerações em formato de tópico, mas eu acredito que eu tenha abordado isso durante a live, mas eu vou repassar os tópicos com você, porque quem gosta das informações elencadas, eu vou fazer elas de forma elencada para vocês. Então, a primeira coisa, você tem que entender que você tem um nível de conhecimento da sua área muito superior às pessoas que te seguem, porque de duas uma. Se você vende para consumidor final, você entende muito mais que o consumidor final. E se você vende para outros profissionais, os outros profissionais te seguem justamente porque você faz algo de interessante, de razoável, de mais técnico. Então, nas duas áreas, você tem algum conhecimento diferente, alguma forma de fazer diferente que justifique as pessoas te seguirem. Então, só daí, você tem que levar em consideração que você precisa ter condição de justificar a sua resposta. Eu até usaria o termo posicionar, mas aí eu não quero que soe um posicionamento bom, ruim, gosto, não, posta, exclui, não é isso. É se construir uma justificativa do porquê aquilo é interessante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando você publica nos seus stories fotos soltas, bumerangues soltos, reposts soltos, nós ficamos perdidos. A gente não sabe exatamente o que você está querendo mostrar com aquilo. E aí nós ficamos naquela superficialidade de ser algo completamente visual. Então, sempre que você publicar os seus stories, tente contextualizar o que você está fazendo, por que você está fazendo, por que aquilo é importante para você. Então, daqui a pouco inclusive eu vou fazer isso depois ali, para vocês conseguirem observar. Mas eu tenho construído e feito mais isso, que é
publicado o que eu estou fazendo e dizendo por quê, por que eu estou fazendo, o que eu acho de estar fazendo aquilo, para que a pessoa entenda o que passa na minha cabeça para fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, a contextualização é muito importante. Como é que você vai contextualizar? Você vai numa padaria e você vai comer um doce. Você poderia simplesmente tirar uma foto, como você pode tirar a foto e dizer: nossa, escolhi essa opção aqui de Red Velvet e me surpreende bastante porque a massa tá ótima. Inclusive, recomendo muito essa panificadora para vocês. É muito melhor do que a foto, não é? E foi o básico a dizer que você recomenda. E por que você recomenda? Você comprou um livro, falou assim: tenho adorado esse livro. Já no primeiro capítulo ele me falou da importância de nós revisitarmos os nossos hábitos alimentares. Descobri que estou comendo muita fruta e aí tem muito açúcar e isso tem prejudicado muito minha saúde. Que foi algo que você leu, né? Você não precisa nem pensar muito, é só você ter o mínimo de interpretação de texto ali, você coloca. Então, nós vamos olhar para a capa do livro, entender que você está lendo, entender a parte do livro que te chamou a atenção, e a partir daí, olha só como abre precedentes para a gente conversar sobre o livro, sobre a alimentação, sobre onde você comprou, se você recomenda o livro. Eu fiquei impressionada com a quantidade de vezes que eu tenho que mandar a foto da capa do livro que eu estou lendo, e às vezes assim, eu fico um mês lendo o mesmo livro bem devagarinho, e eu já fico com a foto salva no meu rolo da câmera, porque em algum momento alguém vai pedir. Sendo que eu posto sempre a foto, mas a pessoa pede. Mas e dali a gente constrói uma conversa, dali eu dou minha opinião. Aconteceu essa semana. Eu estou lendo aquele livro da Brené, e aí um amigo meu me chamou, pediu do livro, eu fiz comentário sobre o livro e falou: não, você me convenceu, eu vou comprar o livro. E aí isso é relacionamento. Então, nós queremos que as pessoas se relacionem conosco a troco de nada. A gente não dá nada, não estamos recebendo nada, e aí nós ficamos sofrendo que não existe a interação aqui na rede social. Depois, eu coloquei aqui multifacetas. O que você faz além daquilo que você vende? Você deve fazer coisas ordinárias. Um exercício, uma comida, uma alimentação, uma leitura, um ritual, um devocional, alguma coisa você faz. Estudar com as crianças da sua família, da sua casa. Alguma coisa você deve fazer de forma ordinária, todos os dias. Porque a vida, ela é comum, ela é normal. A nossa vida não é a vida da Virgínia, entende? Não é a vida de grandes influenciadores. E aí, de novo, forma errada, comparação errada, modelagem errada. A vida da maioria das pessoas é ordinária. E nós gostamos justamente das pessoas em que nós conseguimos falar assim: nossa, ela também paga o preço tanto quanto eu pago, trabalha tanto quanto eu trabalho. A vida é ordinária. E, principalmente, que eu acho que para fechar isso daqui, ó, como é que você faz as pessoas se sentirem quando elas assistem os seus stories? Tem gente que eu assisto para dar risada. Tem gente que eu assisto porque eu gosto de refletir. Tem gente que eu assisto porque a pessoa vive uma vida encantada, eu acho curioso. Então, eu adoro seguir a Malu Borges. Talvez alguns aqui sigam. É uma vida ordinária? Não. É diferente, é uma vida de famoso. É uma vida assim... Parece que a gente está vivendo dentro de uma TV quando a gente segue a vida dela. Então, eu sigo ela quando eu quero me entreter. Agora, a vida não é isso aí. Essa não é a regra, são as exceções. Então, a nossa vida, os nossos stories, eles precisam projetar algum sentimento. E as pessoas vão nos seguir por aquilo, ou porque você acalma, ou porque você anima, ou porque você ensina. Então, o que eu sempre gostei, que fiz questão e me esforço todos os dias, é para que as pessoas que me sigam, elas sintam eu quero gerar a sensação de movimento, sabe? Fazendo todo dia um pouco, alguma coisa, indo, voltando, vamos lá, mais um curso, mais um pouco na academia, mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. Eu sempre acho que falta, tá? E quando eu acho que falta, eu não estou dizendo que falta eu publicar, eu sempre acho que eu preciso ir mais vezes na academia, que eu tenho que ler mais, que eu tenho que estudar mais, que eu tenho que atender, eu sempre acho. Mas eu preciso
estar em movimento e eu gosto de gerar esse movimento. Então, eu quero que a pessoa que me siga fale, nossa, realmente, vamos lá, vamos continuar. É isso aí, não tem muita opção. Porque eu não acredito que tenha outra opção. E tem gente que eu sigo que às vezes gera tanto movimento que aquele movimento me sufoca, que eu paro de seguir. Então, por exemplo, deu uma parada de seguir na Manu City. É demais, entendeu? É um movimento que pra mim não faz tanto sentido, mas pode ser que as pessoas tenham perfis de pessoas que sigam ela, falem, nossa, eu sou muito mais motivada depois de seguir ela, como muito melhor depois de seguir ela. Agora vai cair de verdade, porque agora eu chegando nos meus 20% de bateria. Que as pessoas sintam algo quando elas nos seguem. E aí você vai ter que falar assim, olha, eu quero que as pessoas que me sigam, elas sintam paz, tranquilidade, eu quero motivar as pessoas, eu quero colocar as pessoas em movimento, eu quero inspirar as pessoas. Por quê? Porque nós lembramos das pessoas pelos sentimentos que elas nos geram. Simples assim. Você tem razão, tem coisas que fazemos todo dia que poderia ser interessante publicar, eu nunca lembro de postar o que estou lendo. E olha só que interessante, e leio todos os dias. E olha só que interessante, Thaís, você tem um gosto musical que me chama atenção, porque é totalmente fora do que o que eu escuto, o que você lê também. Então, ainda que nós tenhamos, vamos pensar assim, gostos diferentes musicais, eu vejo o mundo sob a sua ótica e eu me enriqueço com isso. E talvez aconteça o mesmo movimento com outras pessoas que te seguem, com pessoas que me seguem. Então, estou bastante confortável em dizer isso para vocês, que eu também faço esse treino mental de entender o seguinte, eu não ganho dinheiro com views, eu não ganho dinheiro tendo um canal no YouTube, eu não ganho dinheiro sendo o rosto de marcas, sendo o rosto de colaboração de marcas. Eu ganho dinheiro com o meu serviço, com o meu trabalho, e esse é um veículo. A maioria que me segue aqui, arrisco dizer que 95% das pessoas que me seguem aqui usam isso aqui como estratégia para ser um veículo de vendas, e não porque vocês são influenciadores. Eu devo ter 5 pessoas que me seguem que são influenciadores. Agora, nós influenciamos diretamente nas nossas respectivas áreas. E aí você pode sim ser um influenciador da sua área, porque aí você passa a ser um profissional interessante para o mercado. E um profissional interessante no mercado retém, é bem falado, ele é assunto entre os pares, entre áreas relacionadas, e aí sim você tem uma construção de marca eficiente. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês é que nós precisamos mesclar os nossos conteúdos, justificar a nossa resposta nos stories, o que você está fazendo, contextualizar o que você está fazendo, e principalmente, quando você está diante de algo do seu dia a dia, de um projeto. Por exemplo, olha se não parece óbvio. Você é arquiteta. O arquiteto tem aquele, eu não sei, aquele mostruário assim que abre, que é um monte de cores, é um mostruário de tinta. Você pode simplesmente postar foto do mostruário de tinta. Você estaria presente ali no seu story diário. Teria dado um check nos seus 6 stories que você precisa fazer. Agora, quando você tira aquela foto e coloca uma contextualização, dizendo assim, escolhendo as tintas dos quartos, das áreas comuns do meu cliente, estou muito tentada a colocar um verde, porque a gente quer um contexto mais meio ambiente para essa casa, algo mais fresh, ou isso aqui escolhendo e nós vamos querer paredes marsala para trazer um pouco de personalidade para casa. Eu consigo entender o que você está fazendo, o que você está preferindo. E aí você está contextualizando. E quem está te acompanhando está falando, nossa, que interessante que ela faz. Nossa, ela pensa na cor, pensa no sentimento na hora de escolher. Nossa, ela escolhe a cor um por um. Ó, que incrível! E eu tenho certeza que você faz isso. Então, para fechar, vários stories, a quantidade, ela não é tão importante quanto a profundidade. Então, prefira contextualizar, fazer o mix de pessoal e profissional, legendar, dar o contexto do que você está fazendo e, principalmente, justificar a sua resposta. Justifique sua resposta. Deu para entender? Justifique sua resposta, porque nós temos uma vida ordinária.
Podemos ir trabalhar nesse quintou? Obrigada a todos vocês que estavam aqui. Deixa eu mandar um aceninho. Deu para entender? Alguma pergunta? E aí, o que vocês acharam? Eu sei que eu não costumo dar respostas fáceis. Porque quer que as pessoas pensem. E galera que tá aqui gosta de pensar, então quero que vocês olhem para a dinâmica do dia. Peraí, Elian, você me fez uma pergunta aqui. Mas a hora eu não li, porque se eu lesse eu ia me desconcentrar. Peraí. Deixa eu ver se eu encontro. O mais difícil para mim são os stories mais pessoais para humanizar. Você não vive só dentro da academia. Da clínica, não sei em que cenário que está agora. Você provavelmente anda, tem outras práticas de disciplina, você é da área da saúde. Então, outras práticas saudáveis de disciplina, de comida, de água, de hábitos. Você provavelmente tem uma vida social, você provavelmente tem a sua opinião sobre roupa, sobre tênis, sobre como construir treinos, o que entra, o que sai. Acho que você está na Osteo agora. Então, eu não entendo absolutamente nada disso. Tudo que você me falar sobre a sua área me agrega, tá? Então, a humanização, ela está em você dar a sua opinião. Não é sobre a exposição da vida. Lembrem disso, tá? Porque as pessoas acham que humanização tem a ver com exposição da vida. Não é isso. Tem a ver com olhe o mundo sobre a minha ótica. Tá bom? Beijos, a gente se vê na próxima quinta. Prometo lembrá-los antecipadamente que eu fui para Foz ontem e fiquei um tempo na estrada, acabei esquecendo de publicar ontem. Mas deu tudo certo. Beijos, a gente se vê.